Uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Eu queria trazer aqui duas dicas. O documentário disponível na Netflix, que o título é em inglês Freeway, Crack and the System, e o filme O Mensageiro. Tanto o filme como o documentário tratam da mesma história e dos mesmos personagens reais. Para entender o documentário e o filme é importante entender o contexto histórico. Em 79, o ditador Somoza, apoiado pelos Estados Unidos, ele é derrubado por uma revolução, a Revolução Sandinista, liderada pelo Daniel Ortega. Essa revolução, esse governo revolucionário, ele é atacado principalmente pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão fazer um vale-tudo para derrubar esse governo, principalmente a partir da eleição de 1980 do presidente Ronald Reagan, um republicano linha dura, que vai permitir que a CIA, a Agência Central de Inteligência, opere junto com traficantes nicaragüenses uma operação de armar e financiar um grupo chamado Contras. Os Contras é um grupo que tentava derrubar o governo revolucionário sandinista com apoio militar e financeiro dos Estados Unidos. Essa guerra civil na Nicarágua, ela vai se estender até 1990. Em 1990 há eleições. Os sandinistas perdem a eleição, ganha a candidata apoiada pelos Estados Unidos, Violeta Chamorro, e os sandinistas só vão ganhar novamente as eleições em 2006 com o então Daniel Ortega, que foi reeleito e hoje está como presidente. E novamente há uma operação envolvendo os Estados Unidos, a imprensa americana e a imprensa brasileira, de desestabilizar, desacreditar o governo sandinista e o Daniel Ortega. O filme e o documentário, eles vão tratar justamente quando há aquele financiamento e apoio aos contras. E esse apoio e financiamento se deu através de uma operação da CIA, utilizando o tráfico de drogas. E tanto no documentário quanto no filme vai ficar clara o papel de uma figura real, um personagem real, um traficante de drogas nicaragüense chamado Danilo Blandón. Danilo Blandón é de uma família influente que apoiava o ditador Somoza, e ele vai ser o principal operador dessa política de financiamento dos contras. Ele vai levar quilos e quilos de pasta de cocaína para serem vendidas, para se transformar em crack e serem vendidas nas comunidades negras do sul de Los Angeles, basicamente 13 comunidades, 13 bairros localizados nas comunidades negras do sul de Los Angeles. E ele vai operar isso livremente até os anos 90, até o final da Guerra Civil, porque vai financiar os contras, com o aval da CIA. O sócio dele é o consultor da CIA. Então uma vez ele é preso, depois ele é solto, porque toda vez esse aval da CIA vai permitir que ele opere livremente. E ele só vai sofrer alguma penalização quando a Guerra Civil na Nicarágua termina, e aí ele vira delator premiado da DEA, da Divisão de Drogas dos Estados Unidos, para denunciar todos aqueles traficantes que comercializavam com ele nos Estados Unidos. Dentro desses traficantes vai aparecer, e o documentário é centrado nessa figura central, que é o Freeway Rick Ross. Freeway Rick Ross é um jovem negro que começa a vender crack no início dos anos 80, conhece o Danilo Blandón, e a partir daí ele começa a ter uma ascensão da sua vida de traficante. O documentário mostra como foi essa ascensão, e também vai mostrar a queda e decadência também do Freeway Rick Ross, né? E mostra por tabela o impacto do crack, da epidemia do crack nas comunidades negras norte-americanas. Então ele é um documentário que vai ver toda essa trajetória do Freeway Rick Ross. E esse documentário e o filme, eles só foram possíveis também porque em 1996, e aí o filme vai falar desse personagem real, que é o jornalista investigativo Gary Webb. Gary Webb é um jornalista investigativo, que inclusive já foi premiado pelo Prêmio Pulitzer, que começa uma investigação a partir de documentos que ele obtém numa audiência judicial, que mostram a relação entre Danilo Blandón, traficante nicaragüense de drogas, a CIA e os contras, e o comércio de drogas de crack nas comunidades negras do sul de Los Angeles. Então,
Gary Webb, jornalista, ele vai denunciar isso, principalmente de uma série de artigos que vão virar um livro que chama-se Dark Alliance, ou seja, aliança sombria entre os contras, CIA e a epidemia de crack nos Estados Unidos. Ele também vai ter uma ascensão como jornalista, vai ser premiado, vai ser escutado, porém vai ser operada uma campanha de desacreditá-lo, principalmente envolvendo a CIA e jornais da grande imprensa norte-americana, que vão ter um impacto na vida pessoal desse jornalista. E isso está no filme. Então, pessoal, tá aí as duas dicas importantes que fazem com que a gente entenda um pouco o que a gente vive hoje na América Latina, né? A política do vale tudo dos Estados Unidos quando quer derrubar um governo, o impacto do crack nas comunidades pobres, principalmente as comunidades negras, que a gente vê, que a gente sente, e também o papel da imprensa. E quando a imprensa é livre, ela é sufocada, ela é perseguida. Eram essas duas dicas. Obrigado.